Jair Bolsonaro deve enfrentar mais uma derrota jurídica. Dessa vez no Supremo Tribunal Militar, corte que é presidida pela feminista Maria Elizabeth Rocha. Quem traz as informações é a nossa querida repórter Berenice Leite. Então vamos agora direto a Brasília receber a nossa querida repórter Berenice Leite. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi no dia de ontem, teve a sua sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal, 27 anos de prisão, mas decidiram que no caso de perda de patentes, tanto ele quanto os demais 7 réus, quem vai decidir se perderão a patente ou não, será o Superior Tribunal Militar, que é presidido pela ministra Maria Elizabeth Rocha, indicação do presidente Lula. Ela tomou posse em março desse ano e é uma feminista declarada. Inclusive, no dia em que ela tomou posse, em março, ela recomendou ao presidente Lula que indique mais mulheres para cargos tanto na política quanto no judiciário. Bom, e o que acontece a partir de agora? Como eu disse, o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão da reserva, assim como os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e o almirante Almir Garnier deverão ser julgados pelo STM. Lembrando que, de acordo com a Constituição, oficiais das Forças Armadas podem ser expulsos, né? Só podem ser julgados e perderem a patente se forem condenados a mais de 2 anos de prisão. Além disso, a análise do caso pela Justiça Militar, ela só pode ocorrer após o trânsito julgado, ou seja, após a defesa esgotar todos os seus recursos. Além disso, a gente destaca que o único que não vai perder a patente é o tenente-coronel Mauro Cid, por ter sido o delator desta ação penal. Ele fez uma colaboração premiada e foi condenado, inclusive, a menos, né? Não chega a ser mais de 2 anos de prisão e também não será em regime fechado. A colaboração dele rendeu uma garantia de liberdade. Além disso, o STF determinou que Anderson Torres e também o delegado Ramagem, que são delegados concursados da Polícia Federal, sejam demitidos. Ou seja, atualmente eles estão afastados e agora perderão de vez os seus cargos, e essa remuneração vai ser direcionada à família deles, porque existe uma ferramenta administrativa dentro da Polícia Federal que garante essa pensão, no caso chamada de natimorto, né? Prática administrativa quando o militar morre ou é expulso da corporação. Então, terá, pelo menos aí, as famílias terão essa pensão garantida. A gente agora vai acompanhar todo esse processo, como eu disse, só depois do trânsito julgado, depois que as defesas dos réus esgotarem todos os recursos, aí sim entra em ação a presidente, a ministra do STM, Superior Tribunal Militar, que vai decidir pela retirada aí dos cargos dos militares aposentados ou não. Geis, ao que tudo indica, perderão sim as patentes. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até semana que vem. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos o nosso excelente time de analistas políticos. Então vamos conhecer aqui quem está conosco hoje. Já estão aqui conosco no telão. Vocês sabem, eu prezo pela tradição, então sempre começamos pelas damas. Carol Esponza, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geise. Um prazer estar aqui com o meu queridíssimo José Serrão. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão, sextando aqui conosco no nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Serrão. Seja muito bem-vindo. Saudações, Geisiane, saudações, minha Carol. É sempre uma alegria estar com vocês para o Jornal da Oeste, que agora é o jornal que não bota patente, mas que também não quer tirar a patente de ninguém. A gente é apenas campeão de audiência e vamos em frente. Isso aí, Serrão. Graças, claro, a cada um de vocês que está aqui sempre conosco. Olha só, Carol, vamos comentar aqui o assunto do dia. Bom, a gente vai, claro, né, reverberar aqui todo o julgamento ainda, mas vamos começar pela questão agora desse tribunal
Carol, esse tribunal militar que escancara outra questão, outro problema dos tantos problemas que estamos enfrentando atualmente no nosso país, que é o aparelhamento em várias cortes, em diversas cortes. Porque isso significa que uma corte está reconhecendo a ação da outra, sendo que a Suprema Corte brasileira não tem mais legitimidade, já que se tornou uma entidade, um ente político dentro da malha social brasileira. Pois é, nada escapa a esse judiciário completamente aparelhado. A gente teve recentemente uma lista tríplice, né? Já é uma prática, né? A gente indica 3 juízes e aí o chefe do executivo tem que escolher entre eles. E existe uma prática de uma lista sextupla para o TSE. Carmen Lúcia fez questão de indicar 2 listas tríplices, sendo uma composta só por mulheres, para forçar a indicação de uma ministra mulher. Eu sou radicalmente contra esse tipo de prática. Isso serve para aparelhamento de esquerda, isso serve para aparelhamento de mulheres ou para qualquer outro tipo de aparelhamento ideológico. Esses cargos deveriam ser ocupados por técnicos, por pessoas de carreiras, né, dentro do judiciário, ou pessoas simplesmente capacitadas para estarem nesses cargos. E não é isso que a gente assiste o PT aparelhando isso há anos, e aí está absolutamente famoso, está tudo dominado, seja TSE, seja STF, seja Tribunal Militar, começa a descer para as instâncias inferiores também, completamente aparelhado, que só mostra, né, a necessidade de acabar com o foro privilegiado, para que pelo menos, né, os réus no Brasil, sejam eles parlamentares ou não, tenham duplo grau de jurisdição, aquela garantia constitucional que a gente tem tão importante do devido processo legal, que vem sendo atropelada, né? O foro privilegiado, que é o caso aí desse julgamento do presidente Bolsonaro com os demais réus, só joga eles para uma espécie de cidadão de segunda classe, que só tem direito a um julgamento em numa turma, não é nem num plenário do Supremo Tribunal Federal, mas numa turma, que é a primeira turma, também conhecida ali como Câmara de Gás, né? Então é isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.